Bom dia. Vamos fazer a prece para a gente dar início? Hoje nós estamos recebendo para a palestra da manhã o Ayrton Pincelli. Por favor, Ayrton. Acabou. Liguei. Bom dia a todos, meus queridos irmãos. Que Deus esteja conosco nesse momento, para que juntos possamos assimilar um pouco dos seus ensinamentos, deixado pelo nosso Mestre Jesus, para que possamos continuar em nossa escalada evolutiva de forma consciente, de forma amorosa, caridosa, sempre caminhando no bem. E hoje o que eu pretendo falar para vocês é sobre a reencarnação. Já faz um bom tempo que eu não toco no assunto, mas eu acho que é sempre importante a gente falar sobre a reencarnação, porque nós temos que sempre se conscientizar da importância dela, porque na nossa existência ela é muito importante. E às vezes... Obrigado. E às vezes aquilo lá, quando a gente fala assim, falar de reencarnação, fala, isso daí eu já estou cansado de ouvir, já li bastante... E já sei tudo sobre a reencarnação. Mas na nossa vida é justamente isso. A gente sabe muitas coisas, leu sobre vários assuntos, tem entendimento, mas às vezes precisa o quê? Desculpa que eu estou com uma tossinha. Peguei um pouquinho da Dona Helena, tosse. Então às vezes a gente precisa reafirmar aquilo lá. É que nem quando a gente vai numa palestra de autoajuda, tudo isso aí, a gente sai assim maravilhado com tudo aquilo, e se for ver é sempre aquela mesmice, sempre aquela coisa que repete, mas a gente sai entusiasmado, a gente sai com o propósito de colocar tudo em prática. Então eu vejo assim, a palestra da reencarnação, ela é importante, como todas as palestras no Centro Espírita são todas importantes, porque vem sempre reafirmar e sempre dar esse impulso para que a gente coloque em prática, que o mais importante é a gente colocar em prática. E compreender também a importância da reencarnação na nossa existência, que faz com que a gente compreenda todo o nosso sofrimento do nosso dia a dia. Não só individualmente, como família, como planeta,
a gente vai compreendendo todo esse sofrimento, todas as atribulações pelo qual a gente passa. Porque todos nós que viemos aqui, nós viemos em busca de alguma coisa, de algo para nos reconfortar, de algo para que a gente possa eliminar como problema ou suavizar esse problema, para que a gente possa ter mais tranquilidade, mais serenidade na nossa caminhada. Então é imperioso que a gente fale sobre a reencarnação. Nós sabemos que, quando estamos para reencarnar, passamos pelo departamento de reencarnação e ali nós temos a consciência de tudo aquilo que nós fizemos de errado, de tudo aquilo, de todos aqueles débitos adquiridos em existências passadas. E como nós temos ali uma clareza de tudo aquilo que cometemos e de todos aqueles erros que cometemos, são dívidas adquiridas e nós, naquela ansiedade de quitar todos os débitos, solicitamos as provas para essa reencarnação, né? Então aí, se nós transferirmos para cá as dívidas que a gente tem materialmente, quem não gostaria de quitá-las imediatamente? Chegar amanhã, ir lá e quitar todos os credores, saldar todas as dívidas, ficar em paz, ficar tranquilo. Todos nós somos assim. Então os nossos débitos espirituais, morais, que nós temos, quando nessa preparação nós queremos fazer com que saldemos todas as dívidas imediatamente numa reencarnação só e ficamos quites, beleza, acabou, vamos alçar voo para um plano muito mais superior. Só que aí, vocês vejam como Deus é tão bondoso, tão misericordioso conosco, que Ele parcela essa quitação. Ele nos dá prazo, sem juros, sem nada, dependendo da gente. Então Ele concede aquilo que a gente consegue pagar, aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que nós podemos suportar, que são os nossos sofrimentos aqui, né? E mesmo assim, se a gente quitar parte disso que nós nos propusemos a quitar, ótimo, ele está feliz, porque o seu filho deu um passo adiante. Ele conseguiu quitar alguma coisa. Ele conseguiu saldar algum débito. Isso para ele é muito importante. Agora, o mais importante é nós nos conscientizarmos daquilo que estamos fazendo no dia de hoje, daquilo que estamos passando no dia de hoje. O passado, nós não conseguimos mudá-lo para que a gente usufrua de situações melhores agora. Mas nós conseguimos mudar o presente para que amanhã a gente tenha uma condição muito melhor. Então, aí a importância da reencarnação. Estamos aqui num aprendizado contínuo, quitando os nossos débitos, angariando bônus para uma vida futura, tudo dependendo da nossa boa vontade, da nossa conduta moral, intelectual, fraterna, caridosa, tudo depende de nós. Agora, o mais conflitante que eu vejo, quando a gente conversa com uma ou outra pessoa, e todos nós, não me isento disso daí, são aqueles sofrimentos que aparecem na nossa vida. São aquelas coisas, aqueles problemas que são pertinentes, que fica ali que nem aquela pedrinha no sapato a nos importunar. E aquilo lá amanhece, anoitece, e aquilo fica perto aqui dentro. E aí vai acontecendo o quê? Aquela sensação de vencido, aquela condição assim que, onde está Deus? Por que eu estou nessa daqui? O que eu fiz para merecer isso daqui? Aí, a importância da gente estar sempre lembrando da reencarnação, de vidas passadas que tivemos. Se nós plantamos lá atrás algo danoso,
estamos colhendo agora. Estamos colhendo agora, isso é intransferível, não tem como anular, isso é uma condição para todos. Plantou, colheu. Agora, será que para chegar diante desse fato, a gente fala, poxa vida, mas meu sofrimento é tanto, é isso, é aquilo, eu não vou conseguir sair disso. Deixa a coisa acontecer, porque eu tenho que pagar mesmo, então deixa eu sofrer, deixa a coisa rolar. Né? Não é bem assim. Para isso nós estamos aqui. Para isso nós buscamos nos livros entendimento, sabedoria e aconselhamento espiritual. E aí que nós vamos ganhando força. A gente entendendo esse processo da reencarnação, a gente vendo, plantei coisa ruim, estou colhendo coisa ruim. Tenho que agradecer a Deus por me dar essa oportunidade de estar aqui reencarnado. E a primeira coisa que nós temos que agradecer, porque a fila no plano espiritual, para vocês terem uma ideia, é muito grande. Espíritos que estão para reencarnar aqui no planeta é maior que a população do planeta, muito maior. Então vocês veem como nós já somos privilegiados, como nós temos uma graça muito grande de estarmos aqui, de termos tido essa oportunidade de estarmos aqui. Então Deus deu a ferramenta para a gente quitar a nossa dívida. Então nós temos que agradecer essa ferramenta e trabalhar com ela muito bem trabalhada. Essa é a importância. Se nós nos deparamos com os nossos problemas do dia a dia, que todos têm, isso é inevitável, né? Então nós vamos se revoltar, vamos atribuir a culpa a esse, aquele outro? Não. Porque se nós estamos com os nossos problemas, nós o plantamos, nós estamos colhendo. É muito mais fácil apontar a alguém ou a culpa aos nossos problemas. É muito simples. Mas quando a gente reconhece que algo nós fizemos, e não precisa, vamos supor, ter uma orientação de um espírito, você está colhendo isso, por causa disso. Não há necessidade. A colheita ela é certa. O plantio foi feito. E se a gente tem essa consciência, de que forma que nós vamos trabalhar melhor esses problemas? Pedindo muito a Deus, a Jesus, toda a proteção, toda a orientação, toda a sustentação que nós precisamos para suportar esses problemas, para compreendê-los, para entender de quão importante eles são na nossa existência aqui. Porque, meus irmãos, é a dívida que nós estamos pagando, é aquilo que nós estamos quitando em parcelas, é aquilo que nós estamos fazendo. Mas será que é só o sofrimento que nós estamos vivenciando? Não. A nossa vida não consiste somente de sofrimento. Tudo vai da maneira com que a gente encara a situação. Se nós estamos aqui na nossa vida, temos que pagar materialmente uma dívida financeira, a gente não tem que se privar de uma série de confortos que nós temos, de privilégios que nós temos, para saldar essa dívida. Isso não nos faz sofrer. Eu tinha isso, deixei de ter. Fazia aquilo, deixei de fazer. Possuía isso, deixei de possuir para saldar uma dívida. Não é um sofrimento? É um sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos felizes, por quê? Porque estamos quitando essa dívida, certo? E por que não essa dívida espiritual? E por que não a gente entender que este problema que está aí é aquilo que deixamos de ter na vida material? Tivemos de abrir mão para saldar uma dívida. Então, nós temos que abrir mão de certos confortos, certas regalias, para saldar essa dívida espiritual. Poxa vida, eu fiz. Lá atrás, eu negligenciei alguma coisa. Então, hoje, eu estou tendo essa oportunidade de reparar. E às vezes, e na maioria das vezes, a coisa começa dentro do lar. Dentro do lar, desde pequeno. Porque nós escolhemos
a família a qual nós queremos reencarnar. Escolhemos, elegemos o pai e a mãe, e ali renascemos naquele âmbito familiar. Por quê? Porque aquele casal tido como pai e mãe, eles têm toda a competência para que levemos avante o nosso propósito. Então, primeiramente, devemos agradecer muito ao nosso pai e à nossa mãe, por ter dado a oportunidade de estarmos aqui reencarnados. Então, aí é onde começa a se operar a gratidão para com Deus e a nossa quitação de débitos. Ser grato a tudo aquilo que nos acontece, tudo aquilo que Deus nos coloca nos nossos caminhos. Então, vocês vejam, dentro de casa, muitas vezes a gente vê, hoje está muito comum, filhos se revoltando contra pais, vice-versa. Aquela discórdia muito grande, mas são todos espíritos que estão ali para se afinarem. São todos espíritos que estão ali para se reconciliarem. Agora, cabe, principalmente nós que temos uma vivência dessa no Espiritismo, como eu disse no início, nós lemos muito disso, muito daquilo, muito daquele outro, sabemos disso, sabemos daquilo, sabemos daquele outro, e julgamos que sabemos. Então está na hora de colocar em prática. Está na hora de compreender aquele mais exaltado, aquele mais desregrado, o porquê. Através do quê? Através de xingamento, de repreensão, de discussão, de discórdia? Não. Não é assim. Não foi isso que Jesus ensinou a gente. Eu sei que é difícil. Para nós aqui encarnado é muito difícil. Eu sei que vocês estão falando assim, bom, ele está falando, mas, vem viver o meu problema para ver se é legal. Né? Não é legal. Não é fácil. Mas por isso nós estamos aqui. E meus irmãos, vocês não sabem o quanto a espiritualidade está ali ao nosso lado, tentando nos ajudar, tentando nos intuir para que a gente faça a coisa correta. Para que a gente possa seguir no caminho perfeito, no caminho certo. Para que a gente sofra menos, para que a gente resolva os nossos problemas e nos dá sustentação. Isso chama-se fé. E nós temos que pedir sempre a Deus para fortalecer a nossa fé nessa encarnação. E assim, nós temos condições de entender o nosso próximo dentro do nosso lar. Compreender as fraquezas. Se nós estamos aqui nos instruindo, nós temos essa condição. Porque a espiritualidade, do momento que vocês propuseram a vir aqui, ela já está trabalhando junto de vocês, para que vocês estivessem aqui, para que todos nós estivéssemos aqui. Ela já está trabalhando para isso, já está incluindo. Vai até lá e busque orientação, busque uma palavra, busque uma energia para você se fortalecer e continuar na sua batalha. E aqui vocês vão sair mais revigorados para isso daí. Aí vocês vão compreendendo esse ser. Vão passando para ele palavras de incentivo, palavras de amor, palavras de reconciliação. Quando perceber que a coisa está muito exacerbada, recua. Não adianta bater de frente. Não adianta querer se impor na força. A força não vence, mas o amor vence. A lealdade vence. A reconciliação vence. Tente pôr amor nessa convivência. Traga amor dentro de casa. Dentro de casa. Principalmente a mulher tem assim uma importância vital dentro do lar. Aí nós nos perguntamos, ou criticamos, essa sociedade que nós vemos por aí toda desajustada, toda corrompida, anulada de todos os princípios morais. Mas a gente consegue apontar. Se nós queremos uma sociedade justa,
uma sociedade pacífica, amorosa, caridosa, por onde começamos? Começamos dentro da nossa casa. Começamos dentro do nosso lar. Porque aí sim, aí nós vamos espargindo essa luz por toda a nossa comunidade, por toda a nossa vizinhança, por todos aqueles que nos cercam. Porque vocês veem, às vezes, uma pessoa tão cheia de problemas e ela não se revolta, ela não fica blasfemando, ela não fica reclamando disso, daquilo, daquele outro, e ela vai com resignação, caminhando, seguindo seus passos, enfrentando seus problemas. Por quê? Porque essa compreendeu a essência da reencarnação, a essência da fé, a essência da vida. Se eu fiz algo, eu tenho que reparar esse algo. Eu tenho que fazer alguma coisa para me melhorar e melhorar naqueles a quem eu prejudiquei. Em livros que a gente vê, que nenhum que eu estou lendo agora, é Sexo e Destino, de Chico Xavier. É um livro assim aterrador, perto da descrença de uma reencarnação, perto da ignorância moral, né? Então a gente não sabe aquele ser que está do nosso lado, aquele espírito que está do nosso lado, quem foi, quem deixou de ser, o que foi feito, o que deixou de ser feito. E se nós levarmos pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, pelas aquelas mazelas que a gente conhece, e enxergar aquele ser somente como um ser, né? Como aquele pai encarou como se fosse uma filha adotiva, né? Em determinado momento ele encarou como uma mulher, né? Simplesmente uma mulher. Então, ele se transfigurou como homem, animal que era, né? Naquele momento, e usurpou dessa moça, como se fosse uma enteada para ele, mas que na realidade era a própria filha, quando somente a mulher sabia que era a filha dele, com a empregada. Então isso é um dos casos. Então vocês veem o que é importante dentro do lar, o amor, porque nós não sabemos quem está ao nosso lado, não sabemos a que propósito viemos, para que a gente possa se reconciliar dentro do nosso lar, para que aquilo se torne mais tranquilo, mais amoroso, mais harmonioso. E quando praticamos isso dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, ali é o nosso templo, ali é o nosso altar, onde estamos repletos de alegria, repletos de carinho, pessoas a quem a gente pode confiar plenamente. Quando conquistamos isso, podemos dar as costas a alguém que nada vai nos ferir. Quando nós estamos assim, a gente pode sair do portão afora. Nesse mundo em que nós vivemos, nós não vamos ficar apreensivos. Não vamos ficar naquela aflição de convivermos com tudo que nós estamos vendo de forma apreensiva. Eu acho que não sei o que, eu acho que não sei o que lá, eu acho que é aquilo, acho que é aquilo. Não. Porque o alicerce está formado dentro do lar. A base está tudo ali. Se temos fé em Deus, crença numa vida futura, então teremos o quê? E ter uma vida em paz aqui na terra. Porque Deus quer isso dos seus filhos, independente dos problemas que surjam. Mas se houver a compreensão do porquê, ótimo, a gente consegue passar mais facilmente. E aí a gente segue o nosso caminho, portão afora, com segurança, com tranquilidade, mas sempre levando em nosso coração o quê? A transparência para com o nosso próximo, o amor para com o nosso próximo, como estamos acostumados dentro de casa. Porque se em casa nós temos os
esposo a esposa, filho a filha, e entre irmãos, quando nós saímos do portão para fora, nós todos somos irmãos. Então por quê? Por que não transmitir o amor ao próximo? Por que não transmitir a confiança ao próximo? Por que não transmitir a lealdade ao próximo? Fiquem tranquilos, porque por mais que hoje o mundo fala assim, desconfie de tudo, faça tudo, quando você está com o coração repleto de amor, a espiritualidade está sempre junto de nós. Nós sempre estaremos protegidos. Sempre algum alerta virá, sempre alguma coisa virá. Mas cabe a nós o quê? Reconhecer naquele semelhante o irmão que é, em dificuldades talvez, e cabe a nós o quê? Serenar isso daí. Quando nós conseguimos caminhar para isso daí, nós vemos de forma pacífica, de forma alegre, de forma saudável. Todo o nosso ser, ele começa a reagir de forma diferente. A saúde aparece, a harmonia aparece. Os problemas vão se disseminando de forma natural, porque vamos compreendendo. E temos isso também. Se cumprirmos com a nossa parte de forma bem, assim como dizer, que transponha o nosso limite, que a gente consiga transpor esse nosso limite, que a gente se dedique realmente às causas nobres, assim elevando a nossa moral e tudo, Deus concede para nós a graça de amenizar a nossa dívida. Ele começa a dar um desconto para a gente. Como aqui, eu sempre cito esse caso, é um exemplo bem típico, que o Sr. Orlando, ele sempre comentava que um dirigente espiritual, eu acho muito oportuno isso daí, que um dirigente espiritual, assim, de uma casa espírita, aquela pessoa que desde as tenras idades ele sempre se dedicou ao próximo, à caridade, à causa espírita, sempre foi um franco divulgador, sempre pronto a atender todas as pessoas que necessitavam e tudo mais. Então é aquela alma assim que fala assim, nossa, isso é a personificação de Jesus aqui, né? Perfeito. Num determinado momento em seu trabalho, ele, de uma forma assim inesperada, cortou um dedo da mão. Ali ele começou a se revoltar, começou a se perguntar para ele mesmo, puxa vida, se questionar, puxa vida, se eu pratico tanto bem, tanta caridade, e sei que quanto mais a gente pratica, mais a gente recebe em benefício, né? Puxa vida, eu que preciso tanto desse dedo para escrever, para fazer minhas coisas, tudo, tendo 10, ele perdeu 1. Por que comigo? Por que aconteceu isso comigo? Né? Então é aquilo que fala, vai ver que esse senhor, será que ele não sabia da reencarnação? Não tinha lido a reencarnação várias vezes? Tinha, com certeza, e muito. Mas naquele devido momento, aquilo lá talvez tenha saído um pouco da flor da consciência, né? E ele se revoltou com isso daí. E numa das comunicações, o que foi dito a ele? Meu querido irmão, você se revolta por apenas um dedo, sendo que isso é um débito adquirido em vidas passadas e que era para lhe acontecer nessa vida, que você mesmo escolheu, era simplesmente amputar o seu braço inteiro. Mas devido a tudo aquilo que você fez ao longo dessa jornada, a dedicação ao próximo, a caridade, ao amor ao próximo, amor ao espiritismo, a divulgação de todos esses ensinamentos, foi-lhe poupado o braço e foi tirado apenas o dedo. Porque o que nós temos que passar, nós passamos. Mas vocês veem como Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos concede tanta graça, tanta coisa, que a gente, mesmo diante de tanto sofrimento, tanto e tudo, nós temos que chegar e agradecer a Deus por essa existência, por essa vida, por tudo que Ele nos concede. Porque se nós enumerarmos como
os orientais fazem todo final de ano, se enumerarmos em 2 folhas aquilo que nós temos de problema e o que nós temos de bom, a folha do bom vai folha e mais folhas, e de coisa ruim não dá metade. Então nós temos muito mais que agradecer do que a pedir. Meus queridos irmãos, espero ter passado alguma coisa para vocês, algo de bom, algo que vocês possam refletir. Com certeza, se alguém, como todos nós temos problemas, mas às vezes aqueles que a gente imagina insolúveis, fiquem tranquilos, que a Deus nada é impossível. Que Deus vai reconfortar o coração de todos nós, aqueles que se encontram em aflição, tudo mais, para recompor as energias e a consciência e a fé inabalável no nosso Mestre, para que possamos assim transpor todas as nossas dificuldades. Que Deus abençoe a todos, que Deus proteja. Vamos fazer uma prece para que Deus derrame sobre todos nós as suas bênçãos e dentro da Câmara de Passe recebamos tudo aquilo que precisamos. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes, ó Pai, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Que todos tenham um ótimo domingo, hein?